Olá, sou o Dr. Michel Castilho, médico cirurgião, especialista em cirurgia bariátrica e no balão intragástrico. E estamos aqui retomando nossos podcasts. E hoje a gente vai falar de um assunto muito bacana, que são as famosas canetinhas utilizadas para o emagrecimento. Então, famosas no mundo inteiro. Uma delas mudou o PIB da Dinamarca, tamanha venda no mundo. E para essa conversa eu trouxe aqui pessoas muito especiais. Então, estão aqui comigo o Dr. Hércio Cunha, meu sócio, meu mentor, cirurgião bariátrico, a doutora Mila Cunha, endocrinologista da nossa equipe, e a doutora Marina também, endocrinologista da nossa equipe. Obrigado pela presença de vocês e vamos começar esse bate-papo aqui. Eu queria já começar lançando uma pergunta para as endocrinologistas aqui. Conta para mim um pouquinho como é que surgiram essas medicações, qual que foi a história que está por trás dessas medicações que estão fazendo tanto sucesso aí para o emagrecimento. Vou falar, Marina. Então, assim, os análogos, né, do GLP-1, que são as medicações que estão aí no comércio, elas têm uma ligação bem importante com a cirurgia bariátrica, né? A cirurgia bariátrica nos mostrou que antes da melhora da redução do peso, os pacientes melhoravam o controle glicêmico. Os pacientes diabéticos e obesos, que eram submetidos à cirurgia bariátrica, melhoravam do diabetes antes mesmo de melhorar o peso. Então isso já, lógico que a ciência já tinha uma investigação, mas aí conseguiram isolar esses hormônios, que são hormônios produzidos no intestino e que são os grandes responsáveis por essa melhora metabólica dos pacientes. Então foi a partir daí que conseguiu isolar essas moléculas, uma produção na indústria, e aí chegando para o uso da população em geral. E Marina, é importante falar que elas foram, no primeiro momento, usadas para o controle do diabetes, né? E como efeito colateral, como viram a perda de peso, posteriormente elas foram aprovadas também para a perda de peso, né? E o que a gente tem hoje no mercado? Podemos falar nome mesmo, a gente vai ter como fugir disso. Então, assim, hoje em dia, os análogos mais utilizados é a liraglutida. Então, isso é interessante, porque isso causa muita confusão, né? Então, a liraglutida chegou como aprovação só para o diabetes, com o nome comercial de Victoza. Então, é a mesma caneta, né? A mesma medicação que a gente está usando, quando a gente fala do Victoza e do Saxenda. A única coisa é que ela muda de nome, porque a aprovação do Saxenda é para obesidade também. Então, a caneta, o dispositivo do Victoza vai até 1,8 e do Saxenda vai até 3 miligramas. Então, essa é a diferença. Então, é a mesma medicação. Uma aprovada para o diabetes primeiro e depois a aprovação que veio para a obesidade que veio depois, então vem com outro nome. E a gente tem também a semaglutida. E a semaglutida a gente tem o uso subcutâneo semanal, que é o Ozempic. E a gente tem também o Vioral, que é o Rybelsus, tá? E agora, para o segundo semestre, vai chegar também a semaglutida com uma dose maior, que vai vir com o nome de Wegovy, o Wegovy. É importante falar para você que está assistindo aqui para a gente, se você às vezes não está muito a par dessas medicações, são umas canetas que a gente aplica no subcutâneo. Então, aplica normalmente na região do abdômen e que começou a ser usada para tratamento de diabetes e viu que tinha um efeito aí para controle do peso e hoje é muito utilizada, né? E uma crítica que a gente tem grande aí no mercado é que é vendido até sem receita médica, né? Aí fala aí pra gente, Hércio, o que você acha disso? Obrigado, Michel, pelo convite, é uma honra estar aqui, é um prazer sempre a gente discutir e tentar aprender mais com um com o outro e aprender com os endócrinos aí, que a gente, eu brigava com a minha professora de endócrino, agora toda hora estou discutindo endocrinologia, né? Eu lembrei de uma coisa, antes de falar disso, uma curiosidade legal, que na década de 50, em 1950 e 51, já tem trabalhos publicados, né, de que a gastrectomia que fazia por câncer já melhorava o diabetes. Isso ficou esquecido décadas, né? E só foi... Revisitaram esses trabalhos depois com a cirurgia bariátrica. Só com a cirurgia bariátrica. Isso é muito interessante. Provavelmente naquela época, né? Provavelmente não, com certeza já eram esses hormônios que faziam e ninguém nem imaginava, né? Então você vê que é uma coisa que já foi... Um gap de quanto tempo para a gente chegar com a ciência e mais de 50 anos, é impressionante, né? Então isso é muito legal. Né? Pode falar. Eu acho importante a gente conversar sobre isso e para a população em geral, para eles terem noção
do quanto que a obesidade ela é complexa, né? A gente tem pouco isso. A gente simplifica muito. O paciente obeso, ele se sente muito culpado da doença. Isso é um erro muito grande. Ele tem que entender que a ciência ainda sabe muito pouco. É como um iceberg. A gente sabe só a pontinha. A gente sabe muito pouco essas conexões todas hormonais e o quanto que o cérebro, principalmente essa região que faz esse controle de peso, que é chamado de hipotálamo, consegue fazer a manutenção desse peso maior que o paciente teve. Então, assim, eu acho que uma lição que a gente pode passar para os pacientes é isso, que não é má vontade, nem falta de força de vontade. É uma doença e que a medicina ainda sabe muito, muito pouco. E como é comum, né? Acho que não só para a gente, né, especialmente na cirurgia, mas a gente atende o mesmo público, né, em conjunto, mas é muito comum eles chegarem se auto-martirizando. Com vergonha né? de estar lá. Né? Se eu não consegui, eu falhei, por isso estou indo para a cirurgia, eu estou procurando ajuda. Né? Nossa, você precisa de ajuda, nós estamos aqui justamente para ajudar. Sozinho você não vai conseguir, você tem uma doença, né? Não é por falta de competência. Né? A gente cai sempre nisso, né? Mas é que existe uma mídia, uma cultura que também judia muito esses pacientes. A gente fala de preconceito, não tem como falar de obesidade e não falar de preconceito, ainda hoje. Eu falo que as últimas piadas permitidas aí em todos os stand-ups é sobre obeso. Porque se fala de homossexualismo, se fala de raça, vira um escarcéu. Mas a obesidade é falada ainda abertamente, então não tem como. E aí o paciente se sente que ele é o culpado. Ainda ele entra na internet e fala assim, fulano de tal perdeu 40 quilos e foi correr maratona. E ele acha que é muito fácil que ele... O problema é ele, que ele não consegue. A incompetência dele. Mas quando a gente pega a porcentagem, assim, é absurdo. Se você pegar um obeso mórbido, consegue chegar no MC de 25 aí... 1,4%. É menos de 1%. Então, ele não tá sozinho na briga. Eles têm que entender isso daí, né? Eu estava assistindo uma aula com uma nutricionista até. E ela estava falando que ela ficou super curiosa com essa história de que ninguém consegue manter o peso, né? Qual é a porcentagem de quem consegue... Não, de chegar no MC de 25, né? De manter... De manter é menor ainda. De manter o obeso é 0,1%. O mais difícil é a manutenção da perda de peso a longo prazo, né? Porque você tem que lutar com uma correnteza de mecanismos fisiológicos que seu organismo tem para reganhar aquele seu peso máximo, né? Esse é o mais difícil. Nós somos feitos para ganhar peso. Né? A nossa genética não mudou. Sim. Nós somos feitos para armazenar. Né? Existem até trabalhos falando aí que, depois, como a gente está durando mais, é até interessante que a gente tenha um pouquinho aí de sobra para poder enfrentar uma dificuldade. Então, e é fisiológico mesmo, né? Ganha um pouquinho, depois lá na velhice perde. Então, a gente eu falo que é uma doença tão chata que nem o nosso corpo acha que é doença culturalmente. Então é um problema. A gente está brigando com o nosso próprio corpo, né? E essa aula que eu estava assistindo, ela comentou o seguinte, que ela foi atrás dos trabalhos que estudaram quem que conseguiu manter, quem é essa população do 0,1% que conseguiu manter esse peso. Pasmem, quem tem transtorno alimentar. Porque muda o transtorno, né? Quem tem transtorno alimentar. Então, uma anorexia, uma bulimia, um comer transtornado. Então, é muito sério isso, né? Que, assim, eu acho que o paciente tem que saber. Perder peso, o que a Marina falou, perder peso não é o mais difícil. A manutenção do peso. A longo prazo. Para você que está assistindo a gente, figurinha, pelo amor de Deus, estamos falando das medicações, não existe bala de prata. Não existe tratamento milagroso. A medicação ele é um auxílio. Mas a gente vai continuar precisando da mudança de estilo de vida, mudança comportamental, regra alimentar, né? Isso não vai mudar. Agora, a somatória desse conjunto e agregando eventualmente cirurgia, balão, medicação, ou a somatória de diversos tratamentos, aí vão facilitar a gente chegar num caminho, né, da busca de saúde. Né? É sempre multifatorial. O grande problema da obesidade é que a gente está ainda aprendendo ainda todos os mecanismos. Né? E aí eu vou lançar... vou deixar essa pergunta para o final, não vou adiantar não, que... vou jogar por essa pergunta. Mas e que mais que está vindo aí de mercado? A gente falou das 3 medicações que estão no mercado, você falou do Wegovy também, que está chegando com uma dose maior da semaglutida. Que é a dose da obesidade, e vai ser, né, aplicação semanal também. Também. A dose para obesidade e para o diabetes são diferentes, né? Na liraglutida, a dose para diabetes é 1,8, igual a doutora Mila falou. Para obesidade é 3. E da semaglutida, que é o Ozempic, a dose pro diabetes é 1 miligrama.
Para obesidade é 2,4, que não temos disponível ainda. Eu vou aproveitar a tua pergunta, porque é uma pergunta que me mandaram hoje e eu acho que é interessantíssimo e importante. Quem não é diabético e usa essa medicação pode desenvolver diabetes por conta do uso da medicação? Não por conta do uso da medicação. Né? Inclusive, ela é uma medicação que reduz, ela é uma incretina, né? Então ela aumenta liberação de insulina glicose dependente, então ela melhora o diabetes. Ela vai contra, né? E os trabalhos estão falando que até preserva a célula beta, né? Ela reduz a apoptose de células betas. Então, outra pergunta até, que o pessoal fala, pode dar hipoglicemia, então? Isso, ótimo, é muito difícil, né? Porque ela libera insulina glicose dependente, né? Então, assim, o que quer dizer isso? A pessoa tem que comer para ter esse sintoma, para ter essa liberação de insulina, né? Mas poder pode, mas um é efeito raro, colateral né? mais raro. Raro, porque mas eu falo pode. que na cirurgia bariátrica pode acontecer de ter hipoglicemia, Sim. né? Então, como o fator seria mais ou menos igual, acho que pode acontecer também. Pode, Pergunta, mas é agora mais uma raro. dúvida minha, a gente não trata de diabetes aí. Por que a dose do diabetes eu não posso subir mais? Não adianta? Você pode subir mais, mas ela tem menos efeito na glicada do que na perda de peso. Quanto mais você sobe a dose, a Não vai redução controlar. da glicose... Não, vai controlar. Mas não viu tanto benefício em relação à glicada quanto em relação à perda de peso, entendeu? Você sobe a dose, você aumenta o efeito colateral, você tem ação no núcleo arqueado do hipotálamo, então você vai reduzir a fome, vai aumentar a saciedade e vai ter mais efeito na perda de peso do que de fato em glicada, né? Eu acho que não é que não pode, é que É isso você que tem eu- uma resposta Limitado. menor. máxima com essa 1,8. Depois, depois você não É tem... mais na perda de Eu peso. tô perguntando isso porque, assim, é uma coisa que acho que até atrapalha a população de ter dois nomes diferentes para a mesma medicação. Mas acho que isso é uma questão de regulação de Anvisa. A É a história foi... aprovação. Você entendeu? É porque o... Porque para diabetes, de fato, foi a dose 1,8, porque eles viram que aumentando não reduzia tanta Isso. glicada. Então não É que tinha a questão porquê. da Victose do Saxenda é que foi o seguinte, para você liberar a medicação com uma nova bula, você tem que retirá-la do Isso. mercado e aí representar os trabalhos, pagar novamente a Isso. taxa, que é Vale milionária, a pena. e aí liberar de novo. Aí para eles não perderem o mercado do diabetes, eles optaram por entendi. lançar uma segunda medicação Entendi. com outro nome, já com a bula e com os trabalhos, que era mais barato do que retirar e perder o mercado do Victose, É que isso mesmo. já estava ganho. Foi E isso que o aconteceu. Ozempic fizeram a mesma coisa, né? Que agora vai chegar O o Igov. Igov, que vai ser na dose. E a semaglutida via oral? Então, a semaglutida via oral, na bula, nos estudos, eles compararam a mesma perda de peso. Na vida real, não é. Posso Só garantir para vocês que para o diabetes ela é maravilhosa, Uhum. a sema oral, mas para perda de Não, peso... uma escolha para a gente usar para perda de peso. E como explica isso? Eu não sei. É questão Esse é o de mesmo absorção, remédio, né? eu acho, não Mas é, assim, doutora? não sei, eu acho que... É igual... Eu penso várias coisas. Eu acho que a aderência pode ser menor. Uhum. Ou ele tem um problema grande De que ele absorção. tem que Efeito de tomar. passagem também, né? Não, É. mas Tem isso jejum. tudo. Jejum tem importante, Esse que eu né? acho que é o problema. O Ele tem jejum que é tomar importante. em jejum. Acho que tem Longe Tem que umas... de- esperar é igual meia hora, Corana, 40 né? minutos pra comer alguma coisa. Isso impacta, sabe? Então acho que na vida real, na correria, Até na aderência. os pacientes não conseguem fazer o mesmo jeito. E o que vem por aí? O que tá para chegar? Agora, recentemente foi aprovada uma medicação, mas que não chega. O que vocês têm de novo aí que tá já aprovado? E depois tem coisas por vir aí também. Olha, eu falo muito assim que é um... Primeiro que lógico, né? Tem o interesse da indústria farmacêutica, porque qual a porcentagem da população mundial acima do peso? Estão falando em... Estados Unidos estão falando em 50%. 70%. 70% dos Estados Unidos. É No- uma coisa... No Brasil já está 60, acho que 68, 62, 60 e Não, O alguma dado do coisa. IBGE acima de do peso, 2020 é, É. 61% 61. sobrepeso e obesidade. obesidade. É, isso aí, então é uma 61, coisa E assim... só 2% que recebe tratamento. Na pra pandemia, perda de aumentou de 53 para 61 É. a porcentagem. É uma Foi. coisa absurda. Então, assim, eu acho que estudos e mais estudos estão por vir. Mercado grande. A próxima medicação a chegar é a tirzepatida, que é um análogo duplo, um análogo do GLP-1 e do GIP, que a gente vê uma perda de peso mais potente ainda. E aí está chegando também a combinação dos análogos com outras medicações, que também a gente está vendo E tem do glucagon também, né? Tem, é o análogo triplo. Uhum. E então, assim, existe uma promessa muito grande da gente ter medicações eficazes
para o controle do peso, né? A gente evita, hoje tá, a maior polêmica é falar isso. A gente não vai falar mais sobre remédio para emagrecer. É remédio para controlar a obesidade. Isso. Porque para emagrecer dá a ideia que é por Vai pouco parar, tempo, é. né? Para obesidade é uma doença crônica e recidivante, né? Por isso que mudou até a classificação, né? A medicação que está para chegar agora, que já foi autorizada, é o Monjaro. Vai vir com o nome de Monjaro, que é Isso. Tirzepatide. E o análogo duplo, quando a Mila fala análogo duplo, é que são 2 hormônios intestinais, Isso. que a gente também veio a conhecer por conta da cirurgia Também, bariátrica. aí. bariátrica. Foram dos primeiros, né? Os primeiros os mais importantes. Na aí. verdade, a teoria encretínica foi a primeira, né? Daí veio a anti-encretínica, que ainda se parou de falar um pouquinho agora, né? Que são substâncias liberadas no duodeno. E aí tem sais miliares, que é outra coisa. E o triplo é o GLP-1, GLP-1, o GIP e o glucagon. glucagon. Então, assim, é realmente fantástico. Eu gosto muito de falar, acho que você já falou várias vezes no seu podcast, mas acho que para o paciente que está, para a pessoa que está assistindo, é muito interessante isso. A gente comentar com eles desse processo do cérebro de querer guardar essa energia, né? Então, eu acho que isso é interessante a gente falar, que nós, o Edson falou, que nós estamos programados para quê? Reserva. Para guardar energia, porque a gente não sabia, quando a gente era lá, homem da caverna, quando que a gente ia comer direito. Nós somos feitos para viver com escassez de alimento. A verdade Então, é a nossa genética. e eu falo muito isso quando eu explico no consultório, é isso. Por exemplo, a mangueira, quando ela dá manga. Ela dá uma manga hoje, outra manga amanhã. Não, né? É o pé inteiro amadurece, não é? Então a gente tinha que se reunir e comer o pé inteiro. Então a gente tem isso. Essa gula É programado. tá gravado no nosso DNA. E uma coisa que o Michel falou que é importante sobre a mudança do estilo de vida também, sobre o exercício físico nesse processo de manutenção, porque quando a gente perde peso, nosso organismo aumenta a fome, né? A gente lutar contra a correnteza fisiológica, como eu disse, que acontece no nosso organismo. Então, aumenta a fome. E além disso, ele reduz o nosso metabolismo. Se você perde muita massa magra, se você não faz exercício, principalmente a musculação, você tem uma redução ainda mais acentuada desse metabolismo. Então, é muito importante o exercício até para reduzir um pouco esse efeito sanfona e você conseguir controlar melhor essa parte do metabolismo. Perfeito. Né? Eu vou falar agora como Agora o Michel corte. gostou. Agora o Michel gostou. Ficou feliz agora. Não, isso é importantíssimo para pôr na cabeça do pessoal. Quando a gente fala de e- tratamento, não tem nenhuma medicação milagrosa. Eu li que reduz a sua fome aumenta em até 100 quilocalorias quando você perde peso, e seu metabolismo reduz em até 30 quilocalorias Tá. com a redução a cada quilo perdido. Então, a cada quilo perdido, você aumenta a sua fome em 100 quilocalorias e você reduz o seu metabolismo em 30 quilocalorias. 25, 30 calorias. Isso aí. Tá fácil. Eu vi isso hoje. Eu vi isso hoje, uma então, publicação. Eu vi isso hoje. Isso mesmo. Então. E eu acho que é interessante falar da atividade física, que é o seguinte, às vezes o paciente também, ele tá lá acima do peso, quer começar, ele começa para academia e ele se frustra muito. Então, assim, a atividade física na perda de peso tem que ser muito importante, né? O que geralmente, né, nós, seres humanos que trabalhamos, que não sei o que, é difícil a gente conseguir fazer 2 horas de academia Sim. e tudo. Então, assim, é 1 hora e olhe lá. Contado. Né? É 1 hora contado. Então, assim, você não vai ter uma perda de peso tão importante. E até a atividade física no início vai aumentar o apetite também. Sim. Só que Aumenta no essa processo de emagrecimento, a perda da massa magra é um aviso para o nosso querido hipotálamo de que você está doente. E ele vai fazer de tudo para preservar isso. E o aumento da massa magra vai avisar o hipotálamo que você não está doente. E que ele pode ficar sossegado, manter tudo sob controle, que Isso. você vai Eu não sei conseguir se você ia perder falar peso. mais pra frente, mas eu vou adiantar do efeito Ozempic que estão falando aí agora, né? Da face? É, que é isso, né, gente? Você viu Isso é que isso? acontece, tem umas coisinhas. Primeiro, assim, poxa, até 1950, a sobrevida média do brasileiro era 45 anos. Né? A média. A expectativa de vida. Expectativa de vida. Expectativa de vida, desculpa, eu falei sobrevida média. A expectativa de vida era 45 anos, 1950. Foi ontem, né? Em 1930 era 39 anos, cara. Da expectativa de vida. Então, e a partir dos 30 anos, a gente tem uma pré-programação de perder em torno de 10% de massa muscular a cada 5 anos. E agora a gente está querendo galgar 80, 90, né? E a expectativa média hoje é de 65, né? Mais? 75. Expectativa de vida. E eu falo isso às vezes, esse corpo foi feito para durar 50, 60 anos.
Se eu durar 50 anos, a obesidade não atrapalha tanto. O joelho aguenta, É o coração aguenta, né? A coluna aguenta. Gosto de Agora, jogar mais. Como se é a que vai gente ficar a tua autonomia? durar 100 anos, 110 anos, aí Não a obesidade dura, né? ela atrapalha demais, E se né? falando só de mobilidade. E qualidade. Né? E as outras comorbidades que vêm junto, né? As doenças que acabam aparecendo, né? E efeitos, gente? Que resultado esperar? Vamos pôr o paciente está fazendo tratamento otimizado, tá? Então, a atividade física já cumpriu, alimentação, o sono está bonitinho. O que a gente pode esperar com o tratamento medicamentoso de resultado? Percentual de perda de peso. Vamos falar do Saxenda e depois a gente parte para o Ozempic e a expectativa do Mounjaro. Da liraglutida de 7 a 10%, né? Isso falando da dose otimizada, né? Que seria o Saxenda na dose de 3 miligramas, né? Já a semaglutida, que a gente não tem disponível no Brasil na forma de 2,4, que é o para obesidade, seria 15%, né? Então, assim, os estudos mostraram realmente essa porcentagem. O Mounjaro que é a tirzepatida, que é o análogo triplo, é 21,5%. Então, e assim, falam que não atingiu ainda o platô, né, da perda de peso. Então, se observasse a longo prazo, após o estudo, talvez teria uma perda até mais significativa, né? E o triplo falam até de 30%. O triplo a 30%. Inclusive, o tirzepatida, 30%. Tirzepatida, 30%, 30% dos pacientes perderam 30% do peso. É um valor que equivale a uma cirurgia bariátrica, né? A gente tem que tomar cuidado com as questões, principalmente do Mounjaro que tá por vir, né? Porque os trabalhos apresentados, na hora que você vai ler o trabalho na íntegra, a situação onde foi conseguidos os resultados de bula, elas são extremas, né? E são com dose máxima. A controle, condução, né? A condução do paciente é extremamente restrita. Como é que foi a quantidade de calorias dada para dizer partida para o trabalho? 500 calorias dia que está na bula. O controle do paciente para chegar nesses 30% foi de 500 calorias dia. Não vi. Não estou sabendo disso. Na verdade, assim, os trabalhos... Eu assisti uma aula, acho que elas têm mais até experiência para falar daquilo, mas eu fui numa aula interessante que mostrou os trabalhos que estão sendo realizados para autorizar as medicações novas, né? E assim, quando você analisa como um todo, são trabalhos que não são tão grandes, são poucos pacientes, não são tantos pacientes, né? E em prazos pequenos e com controle extremamente rigoroso do paciente, isso que o Michel está falando, que é muito difícil reproduzir na vida real, né? Não, eu acho que não é impossível, né? A vida real é uma coisa. E lançaram agora o resultado da semaglutida na vida real, que se chama Real Life Study, que o pessoal pega e analisa quem usou seres mortais normais como nós aqui, né? E a porcentagem que é para 4,5%. Então, assim, é muita diferença isso daí. Né? Eu acho que assim, ó, eu vejo que é uma nova era, sabe? É uma nova era. E assim, sou muito feliz, assim, de estar participando, de estar aqui e podendo trabalhar, né? Sendo uma pessoa que trabalha com obesidade, podendo ter... A gente não existia nada que você tinha que fazer. Sabe o que é nada? O paciente obeso chegava e a gente não tinha o que oferecer. Né? Fecha a boca. Então, e assim, a perda de peso era menor que 10%, né, das medicações. Eu acho que assim, nós estamos numa nova era. Eu fico maravilhada mesmo com isso. É lógico que existe uma diferença entre o que você consegue para aprovação da medicação, né? Sim. Mas tem a vida expectativas real. boas do Lógico. Mas eu gosto de falar isso. É caro, né, gente? Vamos falar Eles seguinte, ficam só bravos, o porque preço. eu acho que você vende uma coisa que você não pode entregar. Eu acho muito complicado isso. O único problema de quando você coloca esses valores é só a gente tomar cuidado com aquele efeito bala de prata que eu gosto de falar. É só esse cuidado. A medicação é boa, a gente usa, né? Sim, a gente usa. E é excelente, é melhor do que tudo que já teve. Né? Só que só tomar cuidado quando essa propaganda, porque aí a pessoa fala, agora eu resolvi. Ou os aventureiros que não tratam obesidade ou que começam e não têm experiência nisso, só dá essa medicação que resolve. É esse o problema. E para você, santinho, que vai comprar medicação na farmácia sem passar com um especialista, a gente falou de doses aqui. As medicações têm fases de adaptação. Então, para não fazer cagada, não parar no pronto-socorro, passa com um especialista, um médico que sabe tratar a obesidade. E até outra coisa, acho que elas podem falar melhor, é que assim, que o efeito da mesma dose para diferentes pacientes são totalmente diferentes, né? Sim. Tem paciente que não tolera uma dose minúscula e tem paciente que você dá a dose máxima, o cara fala, mas doutor,
não tô sentindo nada, não aconteceu nada. E tem paciente que não responde. Não responde Sim. zero, entendeu? A gente não pode achar que é uma receita de bolo, né? Todo paciente é o mesmo tratamento. Não é. Tem paciente que responde bem a análogo, tem paciente que vai melhor com outro tipo de medicação, né? Individualizar cada caso, né? Gente, e na prática, o que essas medicações fazem? Qual que é o efeito dela nas pessoas? Então, ela tem um efeito local, principalmente na gastroparesia, né? Ela retarda o esvaziamento gástrico e ela tem um efeito a nível central também hipotalâmico, né? Então, ela reduz a fome e aumenta o apetite, né? Quanto mais você vai aumentando a dose... Aumenta a saciedade. Aumenta a saciedade. Reduz a fome e aumenta a saciedade, desculpa. Aproveitar o gancho, você que faz uso das medicações, avise o seu médico que você faz uso das medicações, isso é qualquer importante. especialidade. E principalmente se você for fazer algum procedimento com sedação, uma endoscopia ou qualquer cirurgia, avise o seu anestesista que você está em uso dessas medicações, porque ela causa uma diminuição do esvaziamento gástrico, você vai estar com efeito de estômago cheio, então tem um risco aumentado, você precisa tirar a medicação antes de procedimentos cirúrgicos que vão ser submetidos à anestesia. Então avise o seu médico que você está usando a medicação. Até a sedação, é importante. Até a sedação. É até mais importante na sedação, né, que não vai ter proteção da via aérea. Exatamente. Então não deixe de avisar o seu... se você for passar por algum procedimento cirúrgico, avise que você está em uso da medicação. É importantíssimo isso. Aliás, eu acho assim, não só isso, é avisar todos os médicos que estão usando a medicação. Porque a gente que faz gastro também, né, que trata refluxo, por exemplo, é uma pergunta a mais na amnésia que a gente não estava acostumado a fazer. Quanto você já atendeu? Nossa, já chegou com queixa de refluxo? No final, você pergunta, e aí, você fuma, você toma bebida alcoólica, você toma refrigerante, come pimenta, aí, Usa nossa, então você vai tomar, análogo. aí no final, eu tô tomando também o Ozempic, no final, você já na consulta, Não. que é um dos efeitos colaterais, não sei se você vai perguntar de efeito colateral, deve perguntar para elas aí, um dos efeitos colaterais é o refluxo gastroesofágico por causa da gastroparesia, né, é importante. Mas em inúmeros pacientes, né, Michel? Nossa senhora. Aliás, é um efeito muito comum. Muito comum, muito comum. E em quem já tem doença de refluxo, potencialista. fica exacerbado. Né? Algum outro efeito colateral que a gente tem que... Às vezes pode ter um pouco de constipação, Então, né? assim, eu acho que é importante até para não ter essa automedicação, né? Então, assim, são remédios ótimos, falei que eu sou fã deles, mas são medicações que têm efeito colateral. E ela tem que realmente ser dada de um jeito gradativo, porque se não tem efeito colateral, o paciente desiste. Quando você faz uso da medicação sem um acompanhamento médico, o que acontece? Você fica com medo, você já fica com aquela sensação, estou fazendo alguma coisa errada. Você sente qualquer coisa, você para. Então, o seguinte, na minha opinião, tá gastando dinheiro com uma medicação maravilhosa e poderia estar sendo acompanhado e ter resultados maravilhosos, mas fica com medo, não aumenta a dose, não otimiza o tratamento. Às vezes sofre o que não era para sofrer. Exatamente. Já peguei vários pacientes. Então, assim, pode dar um pouquinho de dor de cabeça, uma sensação de uma cabeça mais pesada, e principalmente os efeitos gastrointestinais, né? Com náusea, sensação de que comeu muito, eructação, pode ter diarreia, é mais raro, mas pode ter diarreia, e principalmente a constipação intestinal. E tem caráter de obstrução, né? É relatado. Eu já peguei vários pacientes que chegaram para mim que começaram a usar dose máxima de 2.4. Eu usei 2.4 de Ozempic. Eu falei, mas diz que a dose é essa, mas não foi 2, não. Eu peguei vários pacientes já. O cara não pode nem ouvir falar do remédio na frente, que quase morreu, entendeu? Quase foi internado. Eu peguei uma mãe de paciente minha que começou a usou uma dose do Ozempic, 1 miligrama, ficou 3 dias internada. Ficou 3 dias internada. Então tem muita história. Se a gente ficar aqui, a gente fica até amanhã. Gente, por quanto tempo deve usar a medicação? Quanto tempo dura esse tratamento? Ou por quanto tempo eu posso usar o remédio? Então, volta a questão, né? A obesidade é uma doença crônica, né? Assim como hipertensão, como diabetes. Se a gente para o remédio da pressão, o que acontece? Né? Aumenta a pressão. Então, a obesidade é uma doença crônica e recidivante. Então, não tem um tempo certo para usar. Pode usar por tempo prolongado, né? Tem que acompanhar. E talvez para o resto da vida mesmo, né? Uma doença crônica e se você para, isso é muito importante também. Como a doutora Mila colocou, né? É um remédio para a obesidade, né? Então, não é um remédio para emagrecer. Então, não é por um período curto. Muitos pacientes usam por conta própria, por um período curto, param,
volta todos aqueles mecanismos muito mais intensos agora, fisiológicos, que nós temos para reganho de peso. A pessoa ganha peso de novo e acha que a medicação não resolveu, né? Então, assim, é uma medicação que para usar por tempo prolongado, né? Isso é bem legal da gente conversar. Eu recebo muitos pacientes que falam, mas eu vou tomar e depois na hora que eu parar, eu vou voltar a engordar? Aí eu falo exatamente isso que a Maria falou. Eu falei, então, eu tenho pressão alta, eu tenho que tomar todo dia o remédio. Se eu não tomo, minha pressão sobe. Falei, então, é lógico que é difícil a gente falar de que é pra sempre, né? Sempre, nunca, são palavras muito fortes. É muito individual, né? E eu acho que existem considerações ainda. E pode reduzir também, deixar a mínima dose tolerada e desmamando, não tirar de uma vez também. Às vezes o paciente está com dose máxima e tira. E se a gente conseguir, depois de um tempo prolongado, né, conseguir uma determinada composição corporal, determinado estilo de vida, o paciente mantém a vigilância do peso, que isso é super importante, né? Quem somos nós para falar que nunca? Sim. O que a gente fala até para, eu acho que até para deixar o paciente mais leve, dele saber que a doença que ele tem não é uma sem-vergonhice dele. Sim. E que a gente tem como apoiá-lo e tem como tratar. Aí eu vou fazer uma comparação com a cirurgia bariátrica, que é o que eu tenho mais experiência. A gente faz 21 anos que a gente faz cirurgia bariátrica, que é o reganho de peso da cirurgia bariátrica. E hoje eu tenho uma convicção muito grande de que o principal mecanismo de emagrecimento da cirurgia bariátrica é o fator metabólico. Em que as canetinhas são um fator metabólico de vários que a gente conhece e inúmeros que a gente não conhece ainda, né? E o que eu acredito, isso é um grau de evidência baixo, opinião pessoal, é que o efeito metabólico da cirurgia, com o passar do tempo, ele vai diminuindo. O paciente vai tendo mais fome, o paciente vai aí mudando um pouco. Claro que ele aprende a comer também, tem outros fatores. Mas a minha dúvida é uma coisa muito recente as canetinhas aí. Será que com o uso crônico também a longo prazo, o nosso organismo não vai se adaptar e vai fazer menos efeito também? Sim. Isso é uma coisa que eu falo muito também, porque é fácil. O trabalho, acompanha quanto tempo os trabalhos que a gente tem? 6 meses, é muito pouco. Mas assim, a evidência tem 5 anos, né, de aprovação para uso. Não, a gente tem, mas os trabalhos para aprovação são trabalhos de, acho que eu não sei falar exatamente agora. Mas mesmo o que a Camila falou, o tempo das que as medicações existem são desde 2015, né, que tem no mercado. Mesmo assim, a gente tem pouco tempo. É pouco tempo na prática também, assim. Ué, e onde você usa mais? Diferente do tratamento só clínico, o tratamento focado no cirúrgico, mas onde que você usa mais as situações que você usa? É porque assim, quando é tratamento clínico, eu acabo encaminhando para endocrinologia, para nutrição, é multidisciplinar. Eu acho que, como nós falamos aqui, é uma doença multifatorial, quanto mais fator agregar, a gente mais resultado nós vamos ter. Eu uso muito no paciente que precisa perder peso para operar, né? Porque a gente sabe que o emagrecimento pré-operatório é fundamental para a gente diminuir risco cirúrgico, né? Então, acho que é muito válido para isso, porque aí você não precisa falar de usar a longo prazo, né? Ele vai usar por um prazo determinado. E também no reganho de peso pós-cirurgia, pós-balão, alguma coisa assim. E junto com o balão, a medicação junto com o balão, o resultado potencializa absurdamente o resultado, entendeu? E o resultado pós-cirurgia bariátrica também é muito bom, né, Michel? Não sei se você também usa, eu sei que você usa. Eu perguntei de problema para... eu acho que... Eu vou te lançar uma pergunta de sacanagem. Perda de peso pré-cirurgia no paciente super obeso, balão ou os derivados da liraglutida? Os análogos. Essas perguntas que a gente faz, sempre assim, um ou o outro. Quando eu estou falando de obesidade, eu acho que é tudo. Eu acho que o que eu puder usar, eu vou usar. Isso também é outra coisa. Eu não sei se eu uso o Ozempic ou se eu coloco o balão ou se eu faço... Sabe o que eu ouvi numa aula recente? Você vai tratar pressão, você dá 1, 2, 3, 4 remédios. Eu tomo 2. Euzinho, tomo 2 classes de medicação. Você vai tratar diabetes, você associa 1, 2, 3 classes de medicação. Por que na obesidade a gente vai usar um método só? Não vai exatamente. Principalmente o super obeso, né? Eles se beneficiam muito mais de métodos combinados. E até essa questão, eu vou no clínico ou vou no cirurgião bariátrico? Tem que ir em todo mundo. Tem que ir em todo mundo. Tem que ir no nutricionista, tem que ir no nutrólogo, tem que ir no educador físico, tem que ir no começo da vida dá muito trabalho. Você vai passar com muita gente mesmo. Você precisa de várias áreas de conhecimento para cercar todas as arestas envolvidas com a obesidade. Depois o negócio vai ficando mais calmo.
Mas dá trabalho, né? Mas assim, eu tenho usado bastante aí os análogos aí, porque ajuda bem, né? Eu recentemente gravei um vídeo que está no meu Instagram, depois se quiserem assistam lá, mas falando disso, né, o pessoal falou, será que essas medicações não substituem o balão, né? Eu falei, quem comenta algo do tipo não entendeu nada de tratamento da obesidade. Porque a ideia é que a gente tem mais ferramentas, eu enxergo isso. Ou tem muita gente nos nossos grupos de bariátrica chorando, desesperado, né? Não, fala que vai acabar a bariátrica. Acabar a bariátrica, né? As pessoas que estão com esse medo, com esse pensamento, eles não entenderam nada, aprenderam nada sobre o tratamento da obesidade. Né? Eles não entenderam. Eu vejo como mais uma ferramenta no nosso arsenal de tratamento, né? Para otimizar essa batalha, né? É que a mídia, né? Isso chama atenção. Então a mídia usa muito isso, né? A mídia falou assim, resultado igual da bariátrica. Isso se fala na mídia abertamente. Todo dia você pegar, procurar no Google aí, resultado igual. Comparáveis ao da cirurgia bariátrica. Vai acabar, e eu até pergunto, vai acabar a cirurgia bariátrica? Os estudos são, que a gente estava falando de tempo, né? Mas foram 46 semanas o da tirzepatida, por exemplo. Quanto tempo realmente isso vai se manter a longo prazo, né? A manutenção do peso perdido, né? E na cirurgia bariátrica a gente sabe que mais de 85% dos pacientes eles conseguem manter a longo prazo. É que a forma como você fala, o mercado fala e é vendido, é que é assim, quando a gente fala de qual que você considerar a cirurgia bariátrica o resultado mínimo para você falar que a cirurgia bariátrica teve resultado. A gente fala de 30% de perda de peso é o mínimo para você falar que a cirurgia teve resultado. E aí você joga quando a medicação atinge 30%, aí a indústria farmacêutica joga resultados comparáveis, mas a média de perda de peso da cirurgia bariátrica é ao redor de 45% de perda de peso. Sim, né? Ela é superior, né? Aí só que como você vende, é claro que eu falei, né? De apelo e o perigo das pessoas acreditarem na famosa bala de prata, né? No resultado milagroso, que não existe. Não existe. Esse é o problema de como se fala. É porque assim, quem está em busca de tratamento, isso é do ser humano, né? A gente é igual, por que existe tanto venda de curso de day trade, né, de ganho? Porque você quer um negócio mais rápido, fácil, né? Você quer um negócio rápido, quer um milagre. Falando, eu acertei no milagre lá, então eu achei um remédio lá que vai resolver o problema da minha vida. A gente tem a avidez por essas coisas. Quando vem esse diabinho falando no ouvido, quanta gente não compra. Eu acho que também existe outra coisa, que assim, e tem trabalhos mostrando que se você perder 10% do seu peso inicial, você tem uma recompensa clínica metabólica de saúde, né? Até 7%. 7%. Você já melhora, já manda o diabetes lá pra longe. Mas é que depende muito da expectativa que você vai dar pro cliente, né? Entendeu? Eu acho que também tem que ficar muito claro isso, né? Que nós estamos falando sobre obesidade, né? Não estamos falando... Eu acho que o que acontece, que também contamina um pouco, são aquelas pessoas que querem perder 2 quilos para ir na festa, não sei da onde, e aí querem usar caneta para isso. Então, a gente não pode nunca desmerecer, né, o que é o potencial da medicação, que nós estamos falando de uma doença importante, que tem uma comorbidade super importante, que diminui a expectativa de vida. Então, nós não estamos falando desse tipo de pessoa que quer tomar a canetinha para perder 2 quilos para ir na festa. No mundo precisa de receita, será? Não precisa? Nos Estados Unidos não precisa de receita? Eu acho que não, porque o pessoal tem comprado monjado lá para trazer para cá. Mas com receita, não é? Eu acho que como é que compra com receita lá? Mas vai passando no médico. Tem receita do médico de lá, porque a nossa receita não vale lá também. Eu acho que, eu não sei falar. Não vale lá? É uma dúvida interessante. O Michel vai estudar e vai falar para eles depois. Porque eu conheço uma pessoa que prescreve com frequência, ela prescreve de fato, então não sei como Mas a nossa receita não vale nada nos Estados Unidos. Então, não sei como que ela faz. Eu não me vejo essa dúvida agora aqui, entendeu? Uma coisa interessante. Eu acho que deve precisar de receita, porque lá eles são chatos, São bem rigorosos. Inclusive, o grande problema dos Estados Unidos é os planos de saúde, né? Porque lá eles cobrem, os seguros de saúde deles lá cobrem várias medicações. E é muito mais caro lá, é só artista que vai comprar. Então quebrando. $1.000 para 4 semanas. E a indústria jurídica lá, que é super forte, tá quebrando um monte de plano de saúde porque tá entrando na justiça para o plano ter que subsidiar. E aí a pergunta é, qual obeso? O sobrepeso tem direito no plano de saúde? Vixe, né? Então é uma questão que tem que ser avaliada. Vamos aproveitar esse e vamos falar de custos médios aí, que a gente tem mais ou menos o conhecimento aí de custo, só para a pessoa que está assistindo a gente ter ideia. Nós estamos em 2000, deixa gravado, porque espero que esse podcast passe por ano, nós estamos em 2024. Preço mais ou menos da dose de Victoza, 1 mês de uso de Victoza, mais ou menos. Mais ou menos. Victoza não, né? Vamos falar de todos, só para entender. Nossa. É assim.
Então a gente tem usado para obesidade, mas só para ter uma ideia. Da liraglutida, vamos falar, de 3 miligramas, que é a dose máxima, a gente vai gastar por volta de R$700. 700, 800. Essa faixa, tá. E a aplicação diária. O Ozempic 1017, Mas 1 miligrama. 2,4 miligrama, 1.200 a 1.300, é isso do Ozempic hoje? Não, nem 1.100, não é? 1.100, É 1.017, se eu não me engano. E o Mounjaro estima-se que vai chegar... O Wegovy, né? O Wegovy estima-se que vai chegar a 2.800. Deve ser isso mesmo, se for a mesma. Deve ser, eu acho que vai ser semelhante a dose. Mas aí vai... mais ou menos igual. Vai chegar agora o Wegovy e o Mounjaro, vão chegar os dois. O Mounjaro não tem ainda, né? Não, o Mounjaro... É que o Wegovy já foi aprovado pela Anvisa. O Wegovy já vai lançar em agosto, já tem Mounjaro, data acho que no Brasil não foi aprovado. Acho que não foi. Só trazendo só traz na mala dos Estados Unidos. E lá eu sei que o Mounjaro a dose de $1.000. Para 4 semanas só. Então o pessoal traz para vender por 5 pilas aqui. Já tá tendo esse comércio? Já tem. Nem tô sabendo ainda. Tem, sim. Tem pessoal. Aí por isso que eu tava na dúvida se era vendido sem receita lá, porque tem gente trazendo para... Tem um mercado por fora. Só que aí vende por 5 mil custo mensal. Porque $1.000 é isso mesmo, né? Tá certo. Então não ganha nada, tem cuidado. Deve ter esquema lá de comprar também, eu falo 5 mil assim, né? Às vezes traz primo, amigo, parente, né? Alguma coisa assim, né? Não sei o mercado que eu falo, sei que tem gente trazendo para uso, né? O pessoal, a gente já ouviu isso, mas aí fala, o custo gastou 5 mil. Não pode, viu? Tá? Como pelo amor de Deus, não pode, viu? Isso é ilegal, não pode. Né? E voltando a falar um pouquinho aproveitando umas dúvidas que me mandaram, aliás, agradecer a todo mundo que mandou as dúvidas aí pra gente aproveitar aqui o momento com a turma aqui. Aumenta a chance de pedra na vesícula? O uso da medicação? Então, e aí, ó, a gente estava discutindo antes aqui, né? A gente acredita que provavelmente aumente pela perda de peso, porque toda perda de peso acentuada, você aumenta a chance de ter pedra na vesícula. Uso de balão, independente dieta. de qual mecanismo, né? Na bula, não. Na bula não tem relação com formação de pedra na vesícula, mas a gente tem o conhecimento que toda perda de peso pode aumentar a chance de pedra na vesícula, né? Mas não tem uma relação direta da medicação com formação de pedra. E a alteração de sono? Não. É a pergunta que o pessoal lançou pra gente. Né? Também acho que não. Não tem. Inclusive o sono é muito importante também no processo de perda de peso, né? Falando nisso. Muito importante ter. Quem ronca tem mais chances de engordar. E aproveitando só do intestino, só um pouquinho, sobre o intestino, que teve uma paciente nossa que perguntou sobre todo paciente fica com o intestino preso, né, que usa essas medicações, né, e aí nem todo mundo, né, é o efeito mais, né, é o efeito mais frequente, mas a gente tem pacientes que evoluem com diarreia. Acho que a náusea é mais frequente. Náusea mais frequente. Não, eu falo de efeitos intestinais, de funcionamento do órgão intestinal, tem paciente que tem diarreia, nem todo mundo fica constipado com a medicação. Não, eu falei, quando falou de sono, né? Eu não sei se vocês veem a questão da pessoa que trabalha à noite. Sim. Como sofre com obesidade, né, gente? Nossa, é comprovado senhora. isso. É comprovado. Você tem o tal do crononutrição, né? E o ciclo é muito bonito isso, né? O ciclo circadiano, se você né? tem uma desregulação dele, você aumenta risco para obesidade, para diabetes, para doença cardiovascular. E eu tô vendo agora empresas que fazem rodízio de turno, gente. Eu fico morrendo de dó das pessoas. Uma época é uma coisa. 3 vezes trabalha de noite, 3 vezes trabalha de manhã, 3 vezes trabalha à tarde. Destrói a pessoa. Tá bonitinho para a pessoa então, assim, regular bem o peso. A tal da higiene do sono, né? Tudo muito, muito, muito importante. Nossa. Outra coisa que eu ia falar é o seguinte, a privação do sono, né? Então, assim, o que você falou o ronco, o paciente obeso ronca mais, a apneia do sono. Essa noite mal dormida, sem a recuperação, que você aciona Um sistema de recompensa. um sistema no cérebro, isso aí todo mundo, relembra algum momento da sua vida, né? Nós, médicos, demos muitos plantões e tudo, que pós o plantão, você quer comer aquele bombom que você só come de vez em quando, mas te dá uma vontade de comer, você fala, eu mereço um hambúrguer, não sei da onde. Então, isso que eu quero falar é o seguinte, são mecanismos orgânicos mesmo, não é uma invenção da cabeça
do paciente. Então, é muito interessante isso. A gente Então, não é sem vergonhice, não né? é sem Não. vergonhice. Então, a falta do sono, para quem não dorme bem, a gente fala que pro início vai no médico do sono. Se precisar, coloca, né, aquela maquininha que é o CPAP. CPAP para respirar melhor, para poder você iniciar o dia melhor. Vocês presenciaram isso comigo, né? Que eu era um palito na época da residência, né? E depois que eu saí da residência, passava 15 dias fora de casa dando plantão, dormia 4 em casa e mais 11 dias fora. Foi o período que eu mais ganhei peso. Foi mesmo. Fiquei redondinho. É. Depois foi trabalhoso pra nunca voltar. nunca te vi redondinho. Mas você vê as fotos dele, é Tem diferente. umas fotos na sua casa. Tem umas fotos dele diferentes. Eu tô Mas não, obeso. bem fofuxo. Você era bem magro. Bem né? magro. É que eu terminei a residência acho que com 66 quilos. Mas você era novinho também. É. A gente muda, viu? Calma que você chega lá na nossa idade, viu? Gente, acho que a gente passeou bastante aqui nas canetas aqui, foi muito bacana. Queria agradecer a vocês, acho que vamos encerrar por aqui. Obrigado pelo papo, foi proveitoso, acho que o pessoal vai aproveitar muito nosso bate-papo aqui. E já fica o convite para outros aí, quando chegar mais coisa nova, a gente volta aqui para falar sobre o mesmo assunto. Mila, Marina, muito obrigado aí. Obrigada. Vocês Eu que aí, se você que acompanha aí ou assistiu o vídeo, não se inscreveu no meu canal, dá uma força lá pra gente, se inscreve lá no meu canal do YouTube, começa a me seguir no Instagram também, e depois lá a gente vai deixar lá o linkzinho do Instagram de todo mundo para você poder seguir. No Instagram deles todos aqui tem informações muito legais, e vem acompanhar a gente, segue a gente, dá essa força aí seguindo a gente no YouTube, tem muito material legal lá, e até o próximo podcast.